E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Hoje vamos começar o estudo do livro Nosso Lar a partir do capítulo 47, A Volta de Laura. No último programa nós terminamos o capítulo 46, Sacrifício de Mulher, com as explicações dadas pela mãe de André Luiz sobre a próxima futura reencarnação dela, do pai dele e das duas amantes que o obsediavam no umbral. A gente comentou durante vários programas todo o ensinamento que ela passa para ele sobre a questão do livre-arbítrio, sobre a fatalidade, sobre a nossa responsabilidade antes da prática de qualquer ação. E foi isso que nós conversamos nos últimos programas, não é? E agora nós vamos entrar no capítulo 47 e como ele mesmo vai narrar para nós, não é só a mãe dele que vai voltar para a reencarnação, não. A dona Laura... Explicar quem é a dona Laura, A dona Laura, que é a mãe do Lísias, que foi a pessoa que, quando ele teve alta das enfermarias, ela acolheu na sua residência. A dona Laura, ela habita o Ministério do Auxílio. O André Luiz mora com ela, com a família dela. A gente, na época, até comentou que isso não é acaso, porque o acaso não existe. Provavelmente íntimos de André Luiz receberam ele novamente quando ele saiu do umbral para morar com eles. E agora o André Luiz vai ter outra surpresa. Não é? Teve a primeira surpresa, lembrando que nós estamos em setembro de 1940. O André Luiz estava ansioso porque no Natal de 1939, o ministro Clarencio falou para ele que estava perto dele voltar para casa. Só que ele achou que esse perto era na outra semana. E nesse último capítulo a gente viu que já tinha passado 9 meses, porque já estávamos em setembro de 40, e ele ainda não tinha voltado para casa e recebeu a notícia de que a mãe ia voltar para a Terra. Então foi isso que a gente viu no capítulo 46. Então vamos começar a ler o capítulo 47, A Volta de Laura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Entregou o recibo. Entregou uma ficha para ela de todas as horas que ela trabalhou lá na colônia, né, no Ministério do Auxílio. E é interessante, né, o que ele diz aqui, que
foi feita uma homenagem a ela no sentido de incentivá-la, né, nessa próxima experiência que ela vai ter no corpo, né? Alguns iam prestar, né, a ela as homenagens, né? Porque chegou o dia dela ter que voltar para a esfera do corpo, né? A esfera, ela recebeu um relatório com todas as horas que ela trabalhou lá em nosso lar. Só o detalhe que ele inicia, não só minha mãe se preparava para regressar, mas também a Sra. Laura, sempre lembrando da necessidade da reencarnação de todos nós, sempre é necessário, nosso nível evolutivo não tem como. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então é uma imposição, é lei. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, certo? Então é necessário, né, a encarnação para que a gente se depure a depuração da alma. Na pergunta também 175A, Kardec vai indagar os espíritos, 175A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Então, ai meu Deus, realmente, né? Kardec é muito sábio, mas para que a gente tem que reencarnar? Não é melhor ficar no mundo espiritual? Foi o que André Luiz questionou, né? Da mãe dele, a senhora vai voltar? Resposta, não, estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Então, não tem como, a gente só evolui no corpo. Então a gente precisa reencarnar, a gente precisa das experiências da matéria para poder burilar o nosso espírito, não tem como. Só que a gente vai ver aqui, nesse capítulo 47, a posição de Dona Laura, que é um espírito, não é, parecido com André Luiz, não é? E o comportamento da mãe de André Luiz é diferente. As duas vão reencarnar no mesmo planeta, as duas vão ser mulheres, vão casar, vão ter filhos, mas uma está com medo, que é a Dona Laura, e a mãe do André Luiz, por ser um espírito superior, a gente não vê medo nela, muito pelo contrário, não é? Então, os espíritos mais evoluídos, eles começam a enxergar o benefício da reencarnação. Sabe das dificuldades, mas sabe que sem as experiências no corpo, a gente não, como diz os espíritos, a gente não progride. E o que se quer é caminhar para Deus. É o que Santo Agostinho, que a gente leu no último programa, o que ele diz quando a família recebe algum espírito, que não é da sua família espiritual, mas que é um náufrago da vida, e que o que a gente precisa fazer é encaminhar essa alma para Deus. A obrigação dos pais na Terra, a obrigação precípua, quer dizer, a principal, é caminhar a alma que você recebeu como filho para Deus. Ele está seu filho, ele está sua filha. É difícil a gente entender isso? Mas é algo que a gente precisa meditar, porque os filhos são empréstimos de Deus, são almas que Deus nos empresta, alguns ligados a nós, outros não, mas o objetivo primordial é encaminhar essas almas para Deus. Então a Dona Laura vai novamente passar por a experiência da maternidade na Terra, a mãe do André Luiz também, mas por elas serem de diferentes estágios evolutivos, cada uma vai reagir de uma maneira. A mãe do André Luiz, como a gente viu, em momento nenhum ela está com medo de reencarnar, muito pelo contrário, ela pediu
né? Não, deixa eu ir. Eu dou conta, eu vou cuidar de um, vou cuidar das amantes. A dona Laura, a mãe do Lísias, ela já vai ter um comportamento diferente e a gente vai ver ao longo do estudo desse capítulo por que dessa diferença de atitude, não é? Então vamos... Só um detalhe, a gente falou da encarnação, você falou da diferença entre a dona Laura e a mãe do André Luiz e da encarnação das duas, que sempre tem as diferenças, né? Cada um no seu estágio. A expectativa está diferente. No seu estágio evolutivo. Os espíritos superiores, isso está bem escrito, bem explicado no livro Obreiros da Vida Eterna, em que tem o personagem Asclépio, que é um espírito superior, que vive nas camadas mais superiores da Terra. Ele se faz parecer em nosso lar para falar alguma coisa, ensinamento, e tal é o brilho e a luz quando André Luiz pergunta se é o maior grau de elevação do universo, mais ou menos uma pergunta assim, didática, né, para gente. E aí ele fala que não, os espíritos orientam ele que não. Ele ainda está ligado à Terra, apesar da sua superioridade. E que espíritos como ele reencarnam em média de 800. Ele não deu tabela, gente, ele deu uma média. De 800, de 1.800 a 1.000 anos, se quiser, as encarnações. Esse se quiser, a vontade, a gente sempre tem que lembrar que o espírito, por ser superior, a vontade dele é a vontade de Jesus, é a mesma. Que não é o nosso caso, na maioria das vezes. Então, quando eles querem encarnar, é a vontade de Jesus que eles encarnem. Exemplo disso nós temos em João Evangelista, que encarna no ano 1100, me parece, 1100 e pouco, como Francisco de Assis. Então, o apóstolo João, que viveu 100 anos, 100 e poucos anos, né, foi o único apóstolo que não morreu de martírio, morreu realmente de idade, velho, e ele encarna a pedido de Jesus e porque ele quer encarnar. Então é essa diferença também, né? A vontade do Espírito Superior, que a Teresa falou do medo, ele não tem medo, é a vontade dele de vir e ajudar, que é a vontade de Jesus também. Continuando. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. No mundo espiritual, muito mais fácil do que aqui no mundo corporal, a gente consegue perceber o ambiente traduzindo as emoções das pessoas que estão nele. No livro Voltei, por que eu estou falando isso? Porque aqui, o André Luiz, o que ele está dizendo para nós? Nesse dia de festa, a casa estava mais brilhante. As flores pareciam mais bonitas, mas não são as mesmas que a dona Laura cultivava. Por que elas estão parecendo mais belas, mais brilhantes, não é? No livro Voltei, no capítulo 10 deste livro, nós vamos ter uma explicação sobre isso. O item, deixa eu ver aqui, é capítulo 10, Reencontrando a Mim Mesmo, o item. O irmão Jacó, que é o protagonista desse livro, ele vai relatar o que ele está vendo, não é? Quando ele estava lá no mundo espiritual, né, conhecendo a colônia. Ele diz assim nesse item: atravessávamos extensas e formosas avenidas marginadas por vegetação caprichosa e linda. Quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza, cantavam estáticos, qual se fossem minúsculos seres conscientes glorificando a divindade. A plumagem luminosa impunha-me assombro. Então, ele viu pássaros brilhando, coisa que, não é? E o André Luiz, lá, aqui, no dia dessa festa, ele disse que a casa também estava brilhando. Como é que ele fala? Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas, então ele está vendo diferente. E aí o irmão Jacó continua.
trinavam junto de nós sem temer-nos. Quer dizer, ficava perto de todo mundo e não tinha medo. Disse-me então o amigo Andrade que os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem de algum modo as qualidades dos seres superiores que os cercam. E afirmou que os irracionais da esfera carnal poderiam exibir outras condições de aprimoramento na posição de consciências iniciantes, se os homens adotassem atitude mental mais elevada perante a vida. Então, olha só, o que a gente está vendo aqui nessa explicação do irmão Andrade para irmão Jacó no livro Voltei? Que o ambiente reflete as nossas emanações mentais, espirituais e emocionais. O irmão Jacó, ele viu pássaro brilhando, porque todo mundo lá na colônia onde ele está tem pensamentos elevados, sentimentos elevados e os animais brilham. É o que está acontecendo aqui na casa da Dona Laura. O André Luiz, ele está percebendo que naquele dia específico que está todo mundo alegre, que está todo mundo, né, se sentindo bem, a gente vai ver aqui que só a Dona Laura é que está com um pouquinho de medo. Mas a maioria está feliz. E essa felicidade, ela impregna, como o Andrade colocou, as coisas, as flores. Se lá na casa tivesse, o André Luiz não relata, mas se tivesse um pássaro lá na casa da Dona Laura, mas com certeza no mundo espiritual não tem passarinho preso na gaiola, né? Isso aí é egoísmo nosso. Então, se tivesse um passarinho lá sobrevoando, ele também estava brilhando. Então, é pra gente, olha, é muito interessante isso que o irmão Andrade fala, que se o comportamento humano fosse outro, o comportamento dos animais seriam bem diferentes. Até as flores seriam mais belas, porque o superior, ele influi no inferior, ele impregna o inferior com as suas condições morais, as suas condições emocionais, não é? Podemos continuar? A gente remonta, a frase de Joana de Ângeles quando ela diz: floresça onde Deus lhe plantou, né? E isso gera, porque de nós constantemente saem fluidos, né? Nós somos uma potência magnética ambulante, vamos dizer assim, e mental. O pensamento nosso é vida. Aquilo que nós exercitamos, o pensamento, ele exala de nós e contagia ou contamina ao que está ao nosso redor. Então, aquilo que a Teresa está falando, que aqui o André Luiz está relatando, né? Que ele está dizendo: a encantadora residência, as flores pareciam mais belas. Então é o que realmente a Dona Laura cultivou durante o tempo que ela trabalhou em nosso lar. O seu convívio, o seu pensamento no bem, constantemente, o exercício do pensamento no bem, do trabalho, da disciplina, da ordem, e vai por aí afora. Então, isso é um ensinamento para nós, que ele está entendido aqui, subentendido também, para que nós possamos exercitar em nossa casa, em nossos lares, né? Essa conduta, para que seja realmente um lar, não somente uma casa física. Nesse mesmo livro Voltei, no item intitulado Momentos Divinos, quando ele tem um encontro com Guilom Ribeiro, né? Bezerra também começou a falar, ele relata para a gente o seguinte: ao toque da oração de Bezerra, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos, e as flores do recinto, como que nimbadas de oculto esplendor, passaram a irradiar maior brilho. Ele novamente coloca para a gente no livro Voltei o quanto os nossos pensamentos e os sentimentos impregnam
os seres inferiores, né? No caso, tanto os pássaros, e aqui ele fala das flores. Que as flores, quando Bezerra começa a... Eu não sei qual é o capítulo, se é o capítulo 16 do livro Voltei. Eu acho que é o capítulo 16. Só para esclarecer alguns ouvintes que talvez não conheçam, a Teresa está falando livro Voltei. Não, o nome do livro o nome do livro realmente é Voltei. Isso. É o título da obra. É uma obra ditada pelo espírito Irmão Jacó, né, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, um grande trabalhador, empresário, ajudou muita gente, e ele, espírita que se tornou durante a encarnação, devido a um fenômeno mediúnico que ele assistiu e presenciou e conversou com a filha desencarnada, que é a que recebe ele na história do livro, através da médium Ana Prado, em Belém do Pará. Ele se torna espírita, grande trabalhador, realmente ajudou muita gente. Foi um dos fundadores, ele foi o dono das Casas Edson, aqui no Rio de Janeiro, e introduziu o fonógrafo no Brasil e também os primeiros discos em vinil foi ele que fabricou aqui no Brasil. Bom, um grande empresário, e ele, ao desencarnar, tem certas surpresas que é muito interessante para todos nós. Uhum. É um livro muito bom e um aprendizado muito grande. É Voltei, o nome do livro. O capítulo 15, No Templo. E o subitem desse capítulo, onde está esse quadro das flores brilharem mais, é momentos divinos. É interessante, né? E ele diz que depois da oração, né, as pétalas de fluidificada substância azul começaram a cair sobre todos, portadores de delicado aroma, e se desfaziam de leve em nossa fronte, como se obedecessem ao amoroso apelo formulado pelo irmão, né? Porque a gente viu que foi a prece, após a prece, que tudo começou a brilhar lá no salão, não é? Aí ele reparou que as flores do salão, elas brilharam mais no momento da oração. Então é por isso que o André Luiz, ele está percebendo que nesse dia de festa na casa da Dona Laura, tudo está mais bonito. As flores, como ele coloca aqui, né? Nós vamos ver depois, Teresa, que é também pareciam mais belas. O comportamento dos que estão ali presentes, fazendo uma homenagem merecida. A homenagem é redundante falar homenagem merecida, porque no plano espiritual só se faz homenagem merecidamente, não é igual aqui. Aqui muitas vezes é o contrário. Então é redundante, mas a homenagem merecida àquela grande trabalhadora que, por ser grande trabalhadora, tem muito conhecimento adquirido, vai enfrentar situações que ela vai de provas, né? Realmente provas realmente, porque muito será cobrado, como diz o Evangelho no capítulo 18, muito se pedirá aquele que muito recebeu, né? Muito será cobrado a que muito foi dado. Então, aquela homenagem que estão prestando é aquela desejo de sucesso, né? Então, esses fluidos do bem, eles vão magnetizando o ambiente. Mas não nos esqueçamos que o do mal também. O do mal também. Por isso que, às vezes, a gente comeu alguma coisa achando que é a comida que estava estragada, pode ser que não. Pode ser que seja os fluidos deletérios de alguém que manipulou uma massa e a gente comeu. E aí, poderemos passar mal achando que era a carne estragada, mas eram os fluidos negativos. Mas isso é outro assunto. Por isso vamos orar antes de nos alimentarmos, não é? Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos, rogando a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que possam continuar nos fortalecendo, nos amparando e nos protegendo. Muita paz de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.